Abra no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, de número 6. João 6, 41 em diante, hoje com o tema A Dieta de Deus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela minha vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Digam amém. Ok, olhe para mim e preste bastante atenção. É interessante que quando você pega o povo de Deus saindo do Egito, indo em direção à terra de Canaã, e Deus disse: eu vos levarei com asas de águia a uma terra que mana leite e mel. Seria uma jornada de alguns meses, mas devido à incredulidade, devido à falta de confiança em Deus e da dependência de Deus, essa jornada se tornou uma jornada de 40 anos. Agora a gente olha o cuidado de Deus para com esse povo. Nessa travessia do Egito até a terra prometida, a gente encontra o cuidado de Deus para com esse povo. Se você observar, nós não encontramos em nenhum momento, nenhum relato bíblico, que o povo ficou doente. Não se fala de doenças entre o povo. E aí, o que a gente entende? Imagina crianças, homens, mulheres, pessoas mais idosas, em uma jornada no deserto. E eles tendo uma vida saudável. Por que eles tiveram uma vida saudável durante essa travessia no deserto?
Porque o próprio Deus providenciou para eles uma alimentação, que foi o maná. E eu creio que nesse maná, escute bem, havia todos os nutrientes necessários. O pão que todos os dias, eles pegavam a porção do dia, nunca mais nem menos, mas a porção do dia, conforme a família. Eu até me lembro da oração de Jesus, quando ele diz assim: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Tudo que a gente precisa é que isso se cumpra na nossa vida. O pão nosso de cada dia, que Deus nos deu hoje. Então imagina no maná que Deus providenciou, neste pão, que todos os dias de manhã eles só tinham que colher no deserto. A porção necessária para aquele dia, de tal forma que isso mostrava a total dependência de Deus e a confiança em Deus. Por isso que o próprio Moisés diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Deus havia liberado que todos os dias teria o pão que eles precisavam. Na verdade, o alimento não poderia, numa jornada de 40 anos no deserto, ser qualquer alimento. Então Deus faz uma dieta. Nessa dieta Deus providencia o maná. E eu acredito que no maná havia todas as vitaminas necessárias, todos os minerais, todas as proteínas, todas as gorduras e todo carboidratos que aquele povo precisava para se manter firme, caminhando, crianças, adultos, idosos, firme na jornada até chegar a Canaã. Agora, quando a gente olha, não é diferente nos nossos dias. Nós estamos em uma travessia, estamos caminhando para a nossa pátria celestial. Nós estamos nessa travessia, nesta terra, caminhando para a nossa pátria celestial, caminhando para a Nova Jerusalém, que por mais que a gente tente ter uma noção dessa Nova Jerusalém, a gente não tem. A Bíblia diz que as suas ruas são de ouro e o mar é de cristal. Não haverá nem dia nem noite, não vai depender do sol para iluminar, porque a glória de Deus vai iluminar a Nova Jerusalém. E o mais lindo é que a Nova Jerusalém, eu tenho uma notícia para você, ela é quadrangular. Amém, gente? A sua altura, no seu comprimento, largura, altura, ela é quadrangular. São medidas iguais. Agora, nessa jornada que nós estamos empreendendo para a Nova Jerusalém, para a cidade celestial, para a pátria celestial, nós precisamos de um alimento. Nós precisamos de um alimento que nos mantém firmes nessa jornada para chegarmos até a Nova Jerusalém. Como o povo de Israel precisou do maná todos os dias, com todos os nutrientes, para chegar até a terra de Canaã. Nós precisamos da dieta de Deus. A igreja precisa da dieta de Deus para chegar à cidade celestial, para chegar à Nova Jerusalém. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Primeiro, nós vamos notar no contexto, em João, melhor dizendo, João capítulo 6, versículo 26, nós vamos encontrar o que os homens procuram. Depois de Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar a multidão, sei lá, de entre 15 a 20 mil pessoas,
Então as pessoas começaram a correr atrás de Jesus. Foram em Tiberíades, Jesus não estava lá. Aí foram para Cafarnaum, encontraram Jesus em Cafarnaum. Entraram em seus barcos, correndo atrás de Jesus. E encontraram Jesus em Cafarnaum. E eles disseram: Senhor, onde o Senhor estava? A gente estava te procurando. Mas Jesus discerniu por que eles estavam procurando. Na verdade, eles não procuraram Jesus para aquilo que era mais importante. Os sinais, as maravilhas, melhor dizendo, relacionado à vida eterna. Eles estavam procurando Jesus por uma necessidade básica. Olha o que Jesus diz em João 6:26. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Não é diferente. Você pode notar que o homem está muito mais preocupado com as suas necessidades básicas, ou as suas necessidades, aquilo que ele acha que vai preencher a sua vida. Ele não está preocupado com o que é mais importante. E as pessoas muitas vezes só querem Jesus porque Jesus pode curá-los, Jesus pode resolver os problemas, Jesus pode realmente abrir as portas, e quem sabe é porque está pedindo a Jesus que lhe dê a casa própria, o carro, a empresa, a promoção, passar num concurso. E talvez as pessoas estão procurando Jesus, o homem procura Jesus por coisas que venham beneficiar a sua vida, e não por algo maior, seu momento agora. E é tão interessante que quando se fala, por exemplo, de prosperidade, as pessoas correm de um lado para o outro, faz isso, faz aquilo, para ter a prosperidade financeira, ou qualquer outro sinal, uma cura, um milagre, e a pessoa corre de um lado para o outro, procurando alguma coisa que viesse preencher apenas a sua vida neste mundo. Eu acredito que Deus quer suprir todas as nossas necessidades. Quem acredita? Dá um sinal assim ao Espírito Santo. Eu acredito que Deus quer prosperar a tua vida. Quem acredita? Eu acredito, mas eu quero que você entenda, isso não pode ser a nossa prioridade. Não pode ser a nossa prioridade. A tal ponto que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que mais? E as demais coisas. Ele está dizendo que quando você prioriza o reino, quando você prioriza o reino de Deus e a justiça de Deus, em outras palavras, Deus é tudo para você, e o reino é prioridade, a justiça é prioridade, então você vai ter prosperidade. Quem recebe, diga amém. Você vai ter milagres na tua vida, você vai ter respostas extraordinárias na tua vida, você verá a glória de Deus na tua vida, te abençoando em todas as áreas. Quem está me entendendo, diga amém. Mas você pode notar que o homem está muito mais preocupado, e às vezes muito mais preocupado em ganhar, em ter. E a coisa é tão interessante, que quando alguém passa dessa vida, não leva nada. Toda a riqueza que ele ajuntou, fica aqui. Se ele é alguém mais inteligente, mais preocupado, desculpe a palavra inteligente, mas deixa eu usar outra expressão, mais preocupado com a família, para não ter problema, enquanto ele está vivo, ele já organiza toda a herança. Porque se ele morrer e não organizar a herança, meu irmão, é briga certa na família. Quem está me entendendo, gente? É briga certa. Muitas vezes a briga é por causa de um carro, uma casa, irmão contra irmão. Olha, e é uma coisa terrível. Eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração.
Por isso Jesus chama a atenção. Ele está dizendo: o que o homem está procurando? Sabe por que vocês estão me procurando? Disse Jesus. A multidão que foi atrás dele em Tiberíades, depois foi para Cafarnaum. Vocês estão me procurando por causa do pão que eu multipliquei. Não é por causa de mim, mas é pelo que eu posso fazer para satisfazer vocês, as suas necessidades básicas. Mas olha só o que Deus quer. Olha o versículo 27. Olha o que ele diz. Olha o que Jesus declara: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Quem está me entendendo, diga amém. O qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Está dizendo: olha, você precisa entender que a prioridade na tua vida precisa ser o reino de Deus. Você tem que estar envolvido no reino, priorizar o reino. Isso conta o quê? Que no reino está relacionado à sua família, à sua vida, às pessoas à sua volta. Quando você prioriza o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão o quê? Quando você trabalha pelas coisas eternas, pelas coisas espirituais, é a prioridade na tua vida, as demais coisas naturalmente vos serão acrescentadas. Então nós vamos entender isso. Por isso Jesus, olha, trabalhe pelas coisas eternas, pelas coisas espirituais, priorize isso, o reino de Deus e a sua justiça, e não pelas coisas que perecem, porque as coisas que perecem vão acabar. Termina a tua vida, você não vai levar nada. Mas se você trabalha pelas coisas eternas, se você trabalha, escute, pela comida que permanece para a vida eterna, então as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem está me entendendo, diga amém. Então por isso, agora Deus começa a nos mostrar que há uma dieta para que a gente permaneça firme nessa jornada, que a gente não venha vacilar, fraquejar, ou quem sabe, ficar desanimado, com anemia espiritual, fraco, com realmente uma sonolência espiritual, e praticamente a gente não consiga chegar à cidade celestial. Ele nos dá uma dieta para a sua igreja. Quem quer tomar posse dela, diga glória a Deus. Então escute, praticamente Deus revelou para eles, Deus está nos revelando qual é a dieta, qual é o alimento, o que Deus preparou para a gente permanecer firme. Jesus diz no versículo 41, diz assim: eu sou o pão que desceu do céu. Ele está agora dizendo, revelando, que a dieta, o alimento para a nossa vida espiritual, o alimento que nos mantém firme nessa caminhada até a nova Jerusalém, esse alimento tem nome. E qual é o nome, gente? Jesus. Então entenda bem. Eles começaram a dizer: peraí, mas nós conhecemos esse aí. Esse aí, por exemplo, não é filho de José e de Maria. Nós conhecemos sua família, seus irmãos, suas irmãs. E Jesus praticamente diz: não murmure entre vós. Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Sabe por que você veio? Está aqui? Porque o Pai te trouxe. Vou repetir. Sabe por quê? Porque você é um escolhido de Deus. Eu vou repetir. Sabe por que você está aqui? Porque você é um escolhido de Deus. Tem escolhido de Deus aqui? Diga aleluia, aplauda ao Senhor,
de toda a tua vida. E Jesus disse: e eu ressuscitarei no último dia. Presta bastante atenção. Espera aí, será que Deus tem pessoas, vamos lá, que Ele prioriza? Será que é isso? Não. O chamado de Deus é para todos. Eu vou repetir. O chamado é para todos. Todos são chamados para estarem aqui. Todos são chamados. Agora, só aqueles que aceitam o chamado se tornam o que, gente? Escolhidos. Não tem como alguém se tornar um escolhido se não tomar posse do chamado. Isso é tão real que Jesus disse assim: vinde a mim. Vinde a mim todos vós. Ele não fez acepção de pessoas. Ele disse: vinde todos vós. Em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então quer dizer, o chamado é para todos, mas ser escolhido é para quem toma posse do chamado. Glória a Deus porque você tomou posse do chamado. Por isso você está aqui, porque você é um eleito, você é um escolhido de Deus. Então é muito importante que você entenda isso. Agora, ouça bem. E Jesus chega ao ponto de dizer: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai, na verdade, não o trouxer. E eu vou ressuscitar no último dia. Então, como é que alguém pode tomar posse dessa revelação, dessa dieta, desse propósito de Deus que é chegar até a terra, até a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, a nossa pátria celestial? Qual é? Primeiro, ouça só o que ele diz, presta atenção. Versículo 45 diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então vamos lá. Primeiro ponto, para que alguém tome posse da dieta, para que alguém tome posse da revelação, ok? Do propósito de Deus para a sua vida, primeiro ele tem que vir. Jesus foi bem claro dizendo: vinde a mim. Primeiro ele tem que dar esse passo em direção a Cristo, esse passo em direção à mensagem da cruz, esse passo em direção à cruz. Ele tem que vir, tem que reconhecer que ele precisa de Jesus. Então o primeiro ponto é vir. O segundo, ele tem que estar pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Sabe quantas pessoas até pode vir, até vem à igreja, mas não estão prontos para ouvir? Todos nós devemos estar desarmados, de coração aberto, ouvidos espirituais atentos, não perdendo nada, para que a gente possa ouvir. Eu vou citar um exemplo, só para você entender isso. Quando a gente olha para Moisés, depois que ele atravessou o Mar Vermelho e chegou lá no Sinai, aquela coisa toda, e acampou, Moisés se levantava de manhã, sentava numa cadeira e fazia uma fila enorme. A gente não tem noção de quantas pessoas estavam numa fila para que Moisés pudesse atendê-lo. Imagina, Moisés tinha que atender um por um. Quando chegava no final do dia, além do povo que não foi atendido, saía com raiva porque não foi atendido naquele dia, e cansado o dia todo no sol quente do deserto, para ser atendido por Moisés. Moisés atendeu tanta gente, tanto problema que ele tinha que resolver, que ele chegava cansado e estressado. Aí o sogro de Moisés chega e diz: olha, Moisés, você precisa me ouvir, você tem que me ouvir, e Deus será contigo.
Poxa, como? O homem que Deus usou para vir as pragas sobre o Egito, para libertar o povo da escravidão do Egito. O homem que levanta a vara e o mar vermelho se abre. O homem que ficou 80 dias lá no Sinai, no Monte Sinai. Quando ele desce, o seu rosto brilhava de tal forma que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. E agora Jetro diz para ele: se você me ouvir, Deus será contigo. Então havia algo que Moisés precisava ouvir. E a única forma de Deus mudar aquele quadro que ele estava vivendo, que é deixar as pessoas no deserto, no sol quente, numa fila, ele atendendo o povo o dia todo. A única forma de mudar isso é que ele tinha que ouvir. Ouvir o que o seu sogro estava dizendo. E seu sogro lhe dá uma direção: olha, faça isso. Levante líderes de 1000, de 100, de 50, de 10. Então começa, qualquer situação resolve entre os de 10. Não resolveu, de 50. Não resolveu, de 100. Não resolveu, de 1000. Se não resolveu, é um caso mais difícil, então traz a você. Você não vai deixar o povo cansado, estressado. E naturalmente, nem você vai se matar como você está se matando. Ele diz: se você ouvir. Então Moisés, o homem que estava cheio da glória de Deus, ele tinha que ouvir. Imagina a gente. O primeiro passo é ouvir, o segundo é estar com o coração aberto para ouvir o que Deus está falando com a gente. Se nós ouvimos, Deus é conosco. Então por isso, Jesus diz que para tomar posse dessa dieta, desse nutriente espiritual para chegar à cidade celestial, à Nova Jerusalém, primeiro nós temos que vir. Segundo, nós temos que ouvir. Terceiro, a gente tem que estar pronto para aprender. Sempre aprendendo. Todos os dias mais de Deus. A Bíblia diz: prossigamos em conhecer a Deus como Ele é. Então a gente está sempre aprendendo sobre Deus. E quarto, a gente precisa crer. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Se você crer, você verá o quê? A glória de Deus. Diz que é impossível se aproximar de Deus se não for através da fé. E que Ele, Deus, é galardoador, Ele recompensa aqueles que creem, aqueles que buscam. Mas deixa eu te falar uma coisa: como que alguém vai se manter na dieta espiritual se não vem? Como é que alguém vai se alimentar do nutriente que Deus tem para a sua vida se ele não ouve? Se ele não aprende? Porque a única forma de manter essa dieta viva, firme e operante é quando alguém para ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. Agora você já parou para pensar? Por isso tem muita gente que parou de ouvir. Está definhando na sua musculatura espiritual. Porque não ouve mais. Ou come de vez em quando a dieta que Deus tem para a sua vida. Não come a palavra. Não se alimenta da palavra. Por exemplo, você pode notar, imagina uma pessoa, é natural. Eu tenho visto isso olha só, como pastor dessa igreja são 30 anos. E eu nasci nesta igreja. Ela tem a minha idade, 62 anos. Cresci nela. Pense bem. E quantas pessoas que eu conheci estavam perto de mim, se envolveram comigo no reino de Deus, mas foram ignorando o vir
o ouvir, o aprender, e deixaram de crer. E foram morrendo. Foram morrendo porque não tem mais a dieta de Deus para a sua vida. Imagina uma pessoa que só vem à igreja no dia da ceia. E ela não se alimenta diariamente, constantemente. Sabe, o desejo do meu coração é que você esteja sempre aqui ouvindo, vindo, diga comigo, vindo, ouvindo, aprendendo e crendo. Se isso acontecer na tua vida, a dieta vai ser muito forte na tua vida. Você vai notar que você vai ter os nutrientes espirituais necessários para a sua caminhada até a Nova Jerusalém. Agora, se você vem no dia da ceia e só volta na próxima ceia, ou não valoriza, porque eu sei que muitas vezes durante a semana, quanto mais você vier, melhor. Mas muita gente às vezes trabalha, estuda, não tem jeito de vir durante a semana. Talvez ninguém é obrigado a participar de uma célula, mas talvez não tem como participar de uma célula. E só resta o domingo. E nem no domingo. Quando deveria ser o domingo, é o dia do Senhor. É o dia que Ele ressuscitou dentre os mortos. E na nossa cultura, é o dia que a gente precisa entender que a gente tem que ter um tempo com quem, gente? Reunido como igreja. Imagina uma pessoa que vem na igreja no domingo, falta 2, ela nunca vai estar bem alimentada espiritualmente. Imagina aquele que só vem na ceia, e aqueles que vem uma ceia, na outra não vem, ela nunca vai estar alimentada, preparada para a Nova Jerusalém. Aí eu quero que você entenda. E tem gente que chega ao ponto de dizer: eu preciso me preparar para a ceia. Não existe isso. Eu tenho que me preparar, a semana do domingo que vem é a ceia, eu tenho que me preparar para a ceia. Não existe isso. Você tem que estar sempre preparado. Quem está me entendendo, gente? Você imagina se você falar: ó, eu tenho que preparar, eu acho que Jesus vem a semana que vem, então por enquanto eu vou ficar tranquilo, e a semana que vem vou me preparar para a volta de Jesus. Jesus vai chegar e você não vai estar o quê? Preparado. Não existe essa história de me preparar para a ceia. A gente tem que estar sempre o quê, gente? Preparado. Por isso há uma dieta de Deus diária, que a gente tem que se alimentar dela constantemente. Por isso a importância de vir à igreja se alimentando, ouvindo, aprendendo, crendo, ok? E vamos entender quais são os ingredientes dessa dieta. Olha o que diz o versículo 50. Jesus fala de si mesmo: este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer, o que, gente? Não morra. Não está falando de morte física, está falando de morte espiritual. Quem comer da dieta, quem comer do pão que desceu do céu, não morre. Olha o que diz o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, o que está escrito, gente? Viverá para sempre. Quem quer essa graça na sua vida? Quem quer viver eternamente? Diga glória a Deus, diga aleluia. E olha o que diz: e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O pão que eu estou dando é a minha carne. Aí eles começaram a falar: mas espera aí, como é que pode alguém comer a carne? Não estou entendendo o que ele está falando. Aí Jesus fala no 53, versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, o que está escrito aí? Não tereis vida
em vós mesmos. Se não comer a minha carne, a dieta de Deus é a carne de Jesus, é o sangue de Jesus. A dieta de Deus é a palavra de Deus. Nós vamos entender que a gente tem que tomar posse da palavra. Quando a gente toma posse da palavra, nós priorizamos as coisas espirituais. Quando a gente toma posse da palavra, a gente entende que nós precisamos realmente comer da carne e do sangue, e beber do sangue de Jesus. Nós precisamos discernir o que é a ceia do Senhor. Olha o que diz 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem o que, gente? Tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Sabe como tem gente que nem a ceia valoriza. Ele vem à ceia se der. Se der. Não está preocupado. E por outro lado, aqueles que até se preocupam, mas acham que tem que preparar uma semana para a ceia. Essa semana eu vou jejuar, eu vou orar, porque é a ceia. Essa semana eu vou ficar mais longe do pecado, porque é a ceia. Deveria ser totalmente diferente. Todos os dias eu preciso do pão vivo. Todos os dias eu preciso do pão vivo. Todos os dias eu preciso do pão que desceu do céu. Todos os dias eu preciso que ele viva em mim, e que eu e você sejamos como Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive. Se você tem Jesus, você tem a vida. Se você não o tem, você não tem a vida. Se Jesus está em segundo plano na tua vida, você não tem vida. Se Jesus está em primeiro lugar na tua vida, ou Jesus é tudo na tua vida, então você tem vida. E aí você praticamente sabe. E quando você precisa comer da carne, simbolizada pelo pão, ok? A carne. E você precisa beber o sangue, simbolizado pelo vinho, ou pelo suco de uva, ou suco da videira. Você precisa comer a carne e beber o sangue. Isso, eu quero que você entenda, cada vez que você participa da ceia. Mas não é só participar da ceia, você vem à igreja, se envolve, para ouvir, está preparado, servindo a Deus, amando a Deus. Aí quando você chega no dia da ceia, você tem o discernimento. Ele pagou um preço por mim lá na cruz do Calvário. Eu posso até enfrentar uma luta, uma adversidade, um problema, mas a minha vitória já está garantida. Porque quando eu participo da carne e do sangue de Jesus, quando eu tomo posse da dieta de Deus, eu me sinto fortalecido, eu me sinto forte. A anemia espiritual não tem mais lugar na minha vida, o desânimo espiritual não tem mais lugar na minha vida. Por quê? Porque eu participo da carne e do sangue. Por quê? Porque Jesus é tudo na minha vida, eu tenho a vida dele em mim. Eu paro sempre para ouvir a sua palavra, estou envolvido no seu reino. O reino dele é a prioridade. Eu o amo de toda a minha vida, eu amo a sua presença. Eu sei que ele me alcançou com a sua graça. Eu sou muito agradecido por tudo que ele fez por mim. E por isso, se eu estou de pé, é por causa da graça de Deus, é por causa da misericórdia de Deus, é por causa da bondade de Deus, é por causa da dieta que ele preparou para mim. E essa dieta tem nome: ele me deu Jesus, e com Jesus ele me deu todas as coisas. Meu irmão, há uma diferença. Você pode observar que tem gente que é muito fraquinho na fé, muito fragilizado na fé. Qualquer coisa está abandonando a fé. Qualquer coisa
está magoado com alguém, está ressentido com alguém, qualquer coisa quer sair da igreja, qualquer coisa quer acabar com o casamento, e assim vai, é um monte de coisa, está tão fraquinho, quer desistir. Mas quem se alimenta de Cristo, da sua carne, do seu sangue, resumindo, da sua vida, quem se alimenta da sua palavra, pode enfrentar o que vier. Vem a doença, vem o problema, vem a luta, vem a adversidade, vem a dificuldade, mas ele está de pé. Sabe por quê? Porque ele tem um alimento que vem de Deus. Todos os nutrientes espirituais para seguir em frente. Ele levanta a sua cabeça e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele sabe que em Cristo Jesus ele é mais que vencedor. Ele pode levantar a sua voz e dizer: graças a Deus que me dá vitória por intermédio de Cristo Jesus. E melhor ainda, ele sabe que a sua cidade, sua morada celestial já está reservada. E logo, logo, a gente vai estar junto na Nova Jerusalém. Meu pai, minha mãe, 2 irmãos não estão mais comigo, mas eu vou encontrar com eles na Nova Jerusalém. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso, enquanto a gente está aqui, a gente precisa dessa dieta. Dessa dieta. Fica de pé, por favor, e eu quero encerrar dizendo: olha o que Jesus disse: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Você pode observar que a dieta para o povo hebreu foi para uma jornada no deserto. Eles tinham saúde, porque Deus preparou uma dieta, saúde física, porque Deus preparou o pão, o maná. Agora, para nós, é muito mais do que uma saúde física. Para nós, a dieta que Deus tem para nós, é para a nossa caminhada para Nova Jerusalém. Meu irmão, eu imagino eu e você andando em ruas de ouro. Imagina eu e você andando em um mar, passando por cima de um mar de cristal. Imagina eu e você podendo olhar que a glória de Deus ilumina a Nova Jerusalém. Então eu vou dizer para você: fica firme, não falte. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti que a vida que há em Ti seja real, a vida que há em Cristo seja real em nossa existência. Que cada um de nós possamos tomar posse da dieta que o Senhor preparou para nós, para a nossa vida, a carne e o sangue de Jesus. Que a gente valorize o preço pago, para o que o Senhor providenciou com a comida e bebida para nós. O preço foi altíssimo, e nós te louvamos, nós te bendizemos. Abraça os teus filhos com teus braços de amor, em nome de Jesus, e que todos permaneçam firmes, vindo, ouvindo, aprendendo e crendo, para que o teu nome seja glorificado, e todos digam: olhe para mim. Você quer permanecer firme, fortalecido, com toda a energia necessária para caminhar? Então vira para alguém que está do teu lado e diga assim: domingo que vem eu quero te ver aqui. Amado, diga para ele: se você não vier, eu vou ligar para você.